Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu dia 29 de setembro de 1908. Foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos e leitores um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não o maior. Escreveu vários tipos de gêneros textuais, sendo considerado poeta, dramatúrgico, cronista, jornalística, folhinista e crítico literário. Acompanhou todas as reviravoltas do mundo entre o final do século XIX e início do século XX. Acompanhou a abolição da escravatura e a troca do governo de monarquia para a república. Foi um dos principais narradores e contestadores dos movimentos que aconteciam entre essas épocas. Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página de livro, vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que em 8 dias, se não for menos, estarei falecido. Olha, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas mais interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. Eu só tenho o papel, o ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Já sabe que foi em 1860, no ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo, quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia uma pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeiro ao coronel. O padre falou-me. Aceitei com ambas as mãos. Estava já infartado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era um homem insuportável, estúrdio, exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. Há 2 deles que quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes, e depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou a mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gatos que observava. Depois, uma espécie de riso maligno iluminou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que tivera péssimos enfermeiros. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe e ele fez um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Meu nome é Procópio José Gomes Valongo. Então ele retrucou. Valongo? Achou que não era nome de gente, e propôs chamar-me tão somente de Procópio. Ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Conto-lhe esta particularidade, não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores. Uma vida de cão, não dormi, não pensei em mais nada, recolhi injúrias e às vezes ri dela, com ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte. Tudo impertinências de molestias e do temperamento. A molestia era um rosário delas. Padecia de neurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 infecções menores. Tinha perto de 60 anos e desde os 5 toda a gente lhe fazia à vontade. Se não fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses, estava farto de o aturar. Terminei de arrumar minhas malas e vir embora. Só esperei a ocasião certa. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo, uma fomentação pegou a bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso, mas despedi-me imediatamente e fui novamente aprontar a mala. Ele foi até comigo ao quarto, pediu-me que ficasse.
que não valia a pena zangar por uma rabugice de um velho. Incitou tanto que eu fiquei. Estou na dependura, Procópio, disse-me ele à noite. Não quero viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada. Há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei à noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio? Qual o quê? E o porquê não há de crer, seu burro? Reduziu vivamente, arregalando os olhos. Era assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengalas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu com o tempo fui calejando e não dava mais por nada. Eram muitos xingamentos que minha pessoa recebia todos os dias. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes e possuía poucos amigos que iam visitar de vez em quando. Era eu sozinho para um dicionário inteiro. Mas de uma vez resolvi sair, mais instado pelo vigário e africano. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar a corte. Aos 42 anos, e não é que eu havia de me acostumar à reclusão constante, ao pé de um doente bravo no interior? Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu só sabia informações que o coronel me passava. Entendi, portanto, voltar para a corte na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário, bom dizer, visto que faço uma confissão geral, que nada gastando o tempo guardado, integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. Fez testamento decompondo o tabelião quase tanto como a mim. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo a mais. Concedi-lhe um mês. No final de um mês, virei embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar me substituir. Vai vendo o que aconteceu. À noite estávamos sentados à mesa, quando ele lançou um prato de mingau à minha direção, acertando a parede, fazendo com que o prato se quebrasse logo. Depois dessa ação, ele me lançou vários nomes crus e de baixo calão. Após de ter terminado, foi a se deitar, e eu peguei um livro e fui ler. Eu tinha que acordar o coronel à meia-noite para que eu pudesse dar o remédio a ele. Infelizmente, ou felizmente para alguns, eu acabei adormecendo. Ao amanhecer, acordei com os gritos de desespero do coronel, que parecia delirar por não ter tomado remédio. Logo ele me atacou em ato de defesa. Ataquei o coronel. Travamos uma briga e percebi que ele estava sem ar. Recuei rapidamente e o deitei na cama para tentar fazer com que ele voltasse a respirar, mas ele já havia morrido. Voltei à sala, fiquei pensando minhas ações. Fiz de tudo para tentar me acalmar, mas a noite também não ajudava. A partir daquele dia, parecia que a sombra do coronel me perseguia. Ouvia vultos. Alguns falavam que a morte do coronel não merecia tanta melancolia. Depois de algum tempo, descobriram que minha pessoa era o descendente universal de todos os bens do coronel. Para não levantar suspeitas, eu recebi, mas prometi para mesmo que tudo seria para a caridade. Assim eu me sentiria menos culpado. Para me consolar, pedi para que fizesse missas em nome do velho e saía espalhando para todos que ele era um bom homem e que tinha bom coração. Ao passar do tempo, os bens do coronel chegaram até mim e percebi que não deveria me sentir tão culpado. Logo todos que os moravam na vila ou os que conheciam falavam das atrocidades e coisas horríveis feitas pelo coronel. Assim me senti menos culpado e decidi ficar com o dinheiro, fazendo pequenas caridades para a igreja, para os necessitados e para a Santa Casa da Misericórdia.